Olá, turma! Hoje o nosso tema vai ser humanismo. Mas o que é humanismo? O humanismo ele foi um movimento que ele pode ser considerado como transitório entre o período medieval e a Idade Moderna. O nome dado ao segundo período da literatura medieval, humanismo, remete ao lugar que o humano passou a ocupar dentro da sociedade e dentro da própria literatura. É também um período de mudanças, é um período de transição, tanto da Idade Medieval para a Idade Moderna, quanto de visão também do teocentrismo para o antropocentrismo. Para quem não lembra, teocentrismo, Deus como centro do universo, antropocentrismo é o ser humano como centro do universo, uma visão voltada para o ser humano. E é a partir daí que surge o cientificismo, o racionalismo, a demonstração da figura humana, das suas expressões, dos seus detalhes, das proporções. Ocorre também a descentralização do conhecimento, onde a igreja ela perde o monopólio do conhecimento com o desenvolvimento da imprensa. E aí também é importante falar que a igreja, com o antropocentrismo, com esse momento de descentralização, ela começa a ser questionada, né? E as pessoas também começam a se afastar mais dos dogmas. Durante também esse período de transição, há uma mudança de sistema econômico, político e social. Enquanto no trovadorismo nós tínhamos o feudalismo, no humanismo vai surgir um novo sistema. Com o aparecimento dos burgos, os burgos eram cidades, dentro dessas cidades foram surgindo novas necessidades. Então foram aparecendo moedas, com o aparecimento das moedas, foram surgindo novas transações de compra e venda, e com isso surgiu o comércio. Com o comércio surgiu uma nova classe, a burguesa, né? O burguês, veio de burgo. E com isso começa a surgir também um individualismo. As pessoas que estavam nessas classes, que estavam na burguesia, elas tinham a chance de crescer socialmente, coisa que no feudalismo nós não tínhamos, uma mudança de classe social. Na literatura, nós tivemos três grandes destaques. Lembrando que nós estamos falando do humanismo em Portugal. No teatro, o maior representante foi Gil Vicente. Ele foi o grande autor de peças teatrais, representações que eram denominadas autos ou farsas. Os autos eles tinham uma temática religiosa, enquanto as farsas tinham uma temática mundana. Quando a gente fala que uma temática religiosa, ele também podia, dentro dessa peça de temática religiosa, fazer críticas à igreja. E as farsas, geralmente, ele fazia críticas à sociedade. As duas obras que receberam maior destaque de Gil Vicente foram O Alto da Barca do Inferno, que é a primeira de uma trilogia das barcas, que fala sobre uma viagem ao inferno. E a farsa de Inês Pereira, que fala sobre uma criada burguesa ambiciosa. As poesias palacianas, como o próprio nome já diz, elas surgiram nos palácios. Diferentemente das cantigas do trovadorismo, que elas tinham uma origem popular, as poesias palacianas elas tinham toda uma cultura prestigiada. Então elas recebiam toda uma produção, todo um desenvolvimento, toda uma elaboração. Elas eram ricas em rimas, métricas, ritmos. Eles tinham todo um cuidado em fazer jogos com palavras, figuras de linguagem. E o principal representante dessa poesia palaciana é Garcia de Rezende. Existe uma obra chamada Cancioneiro Geral, que reúne mais de 900 poemas humanistas compilados por ele. Por fim, nós vamos ter as crônicas. As crônicas eram textos geralmente narrativos que falavam sobre acontecimentos históricos. O principal representante é Fernão Lopes.
Inclusive, ele foi nomeado a princípio como guarda-mor do Arquivo Real Português, depois ele teve o posto elevado a cronista-mor. Ele geralmente escrevia sobre a história dos reis, e as suas três principais crônicas são a Crônica de Dom Pedro, a Crônica de Dom Fernandes e a Crônica de Dom João I. Bom, pessoal, por hoje é só isso. No final do vídeo vai ter algumas atividades do livro, vai ter também algumas atividades extras, tá? Quem tiver com dúvida e quiser falar comigo, pode mandar um e-mail para estudocomplementardelinguagens@gmail.com ou pode falar comigo também pela sala Google, tá bom? Beijo e até a nossa próxima videoaula.